Olá pessoal, estamos aqui no Unicast da Construtora União, da maior franquia de modelo de terreno e construção de todo o Brasil. Estamos aqui com o nosso CEO e diretor Alexandre Oliveira, fundador da Construtora União, que vai falar para você como é que funciona a Construtora União e os modelos de franquia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, prazer em falar com vocês. Olá a todos que estão nos assistindo, independente do horário, se for boa tarde, bom dia ou boa noite. Quero primeiro agradecer a oportunidade de falar sobre a Construtora União. E a Construtora União sempre pensou em formar empreendedores, e dentro desse processo a gente começa com o associado União. A pessoa pode ser um dos nossos parceiros a partir de R$ 2.997 e paga uma tarifa de marketing de R$ 497, que é uma tarifa que é investida na gestão de tráfego para que ele possa ter clientes. Ele começa já com entregas de chaves, assinatura de contrato, depoimentos, visita de obra, conta com suporte completo para desenvolver as vendas. Ele pode também, Bruno, em outras situações, participar não só da venda, mas também da construção. A gente sabe que tem muitas pessoas que nos buscam, e já temos alguns associados assim, que eles são construtores, eles já trabalham com obras, então eles podem contar com essa possibilidade de também executar. Então tem dois tipos de ganho no associado, desde a parte de venda à parte de execução. O associado, ele não tem vínculo tecnicamente com o município, ele não detém o município, ele não tem necessidade de escritório, ele pode trabalhar de forma autônoma e virtual. O associado, é importante ele ter um CNPJ, mesmo que MEI, para que ele possa se associar à Construtora União, começar com mais de 17 anos de currículo, com mais de 10 mil vídeos na internet, com mais de 1.800 vídeos no YouTube. A gente tem artistas como Adriane Galisteu, Glória Pires, Suzana Vieira e vários outros, Rodrigo Faro, que faz propaganda para a Construtora União. Então, para mim, acho muito importante deixar claro que o profissional hoje que está começando, que quer ser um influenciador imobiliário, começar como um associado da Construtora União, ganhar todo esse escopo e contar com um time de suporte na parte de mídia, de aprovação de crédito, de engenharia, de arquitetura, além de uma equipe de vendas que vai ajudar ele a assessorar e vender na região dele, é muito importante e faz muito sentido. Um investimento de setup de 2.997 com 497 para gestão de tráfego, eu considero que a Construtora União está fazendo um belíssimo trabalho para que esse empreendedor amanhã ou depois seja um associado. O associado União já vem contando com um suporte mais amplo, além de uma necessidade de montar um escritório, de desenvolver uma sala de atendimento, né, com televisão, entregas de chave, assinaturas de contrato, depoimentos, com uma estrutura mais robusta para poder fazer o atendimento presencial. Ele começa com investimento a partir de R$50 mil. A partir de 50 mil você já é um associado da Construtora União. Geralmente o associado, ele já tem uma certa maturidade, ele já é vendedor e executor, ele já é uma pessoa que está há algum tempo no terreno em construção e sabe que esse segmento falta profissional qualificado e que ele tem a possibilidade de crescer e logo menos se transformar num franqueado da franquia Prêmio. Começa pela franquia Prêmio, que conta já com uma casa modelo, depois conta com suporte na parte de estrutura e montagem do escritório. Na casa modelo ali a gente já tem a possibilidade de outras imobiliárias participarem do nosso coquetel de lançamento, revender a partir dessa casa modelo. Ele conta com suporte com o escritório e com a casa modelo pronta, com investimento a partir de R$250 mil. Além de não precisar pagar aluguel, ele pode utilizar essa estrutura da Construtora União que ela cria para o franqueado por 5 anos. Ou seja, o franqueado Prêmio tem escritório e casa modelo montada, um coquetel de lançamento para cadastro dessas imobiliárias que fazem ali tecnicamente o cadastro para o conhecer dessa casa que é desenvolvida dentro dessa parte de implantação, e dentro desse processo eles passam a criar feirões e revender esse modelo de casa que pode ser executado com formas de alumínio. Esse franqueado tecnicamente não precisa ter a forma, a gente aluga essa forma para ele. É uma forma que a gente desenvolveu hoje com 3 dormitórios, sendo 3 dormitórios uma forma e 3 dormitórios com suíte outra. O valor dessa forma é em torno de 27 mil o aluguel mensal, mas isso é uma coisa que assim é muito interessante deixar claro para o investidor, porque essa forma ela não tem tecnicamente um custo considerável pelo benefício que ela traz. Eu imagino que se você faz um exemplo, uma venda por semana, você vai ter 4 casas em execução. Geralmente uma forma dá uma economia no mínimo de R$30 mil por casa. Se a gente está falando em 4 construções, a gente está falando uma economia de R$120 mil na execução. Então, o que é 27 mil de aluguel
para uma economia de 120 mil reais. Esse franqueado, geralmente, ele é um cara que ele vai construir, Bruno. Ele é um cara que tem a possibilidade de terceirizar as obras também, mas nas construções, a média de uma casa muito simples, que a gente está falando de forma, que é uma casa de 50 metros quadrados, dá margem de lucro líquida de 40 mil reais por casa. Então a gente está falando aí num empresário que pode, sei lá, vender 10 casas por mês, atender um loteamento que está liberado para construir, e aí a gente está falando em 400 mil reais de lucro mensal. Maravilha. Para esse profissional. Alexandre, só para entender então, o associado ele não precisa ter escritório, é isso? Exato, o associado ele conta com um suporte que é um setup, né? E a partir dali ele tem um time que dá para ele o suporte tanto na aprovação do crédito, como na criação do contrato, como também na parte de escopo e atendimento do cliente. Lembrando que a gente tem tudo isso gravado e filmado para que ele possa desenvolver um atendimento de acordo com a característica que a Construtora União desenvolveu. O que é isso? É o passo a passo, é a lista de documentação, a gente gosta de deixar muito claro e transparente para o cliente quando, onde, o quanto ele vai pagar. E é isso, o associado ele é um home office, influenciador imobiliário, home office, que pode começar ali da sala dele a se transformar num empreendedor e amanhã ou depois ser um franqueado e ter uma construtora de grande magnitude aí. E o correspondente União, como funciona, Alexandre? O correspondente União, ele é um suporte ainda mais amplo, né? E ele é quando o cara é um correspondente União, ele tecnicamente já está sobre um investimento mais robusto, ele já tem um escritório, então ele aumenta o nível de credibilidade, montando esse escritório, passando a poder receber um cliente no seu escritório, ou até mesmo um time, né, de profissionais. Esse time de profissionais ele pode formatar através dos anúncios da Construtora União. A gente desenvolve essa captação, esse treinamento dessas pessoas, para que ele possa não ser... Quando a gente fala num associado, a gente está falando de um profissional que está começando, que ele é uma unidade, ele é unitário. Quando a gente fala, por exemplo, no correspondente União, esse cara já está aprendendo a delegar. Ele já é o cara que já vai montar um time, ele já vai ter 2, 3 corretores, ele já tem um conhecimento, ou ele vai conseguir isso através da gestão de tráfego da Construtora União, encontrar corretores que já venderam um lote, que quer fazer uma parceria, que quer vender também a construção. E na franquia de 250 mil, é uma franquia premium, é isso? Exatamente. E aí esse empreendedor ele vai conseguir ter um escritório, casa modelo e todo o suporte. A gente está falando de um escopo já ainda mais agressivo. Quando a gente fala numa franquia premium, a gente fala em replicar tudo aquilo que é setor da Construtora União. Ele ainda conta com o suporte completo do time matriz, mas geralmente o time matriz treina o time franqueado, né? Então ele replica entregas, assinaturas, depoimentos, visita de obra, mas ele replica também os setores. Ele passa a ter um time de marketing, ele passa a ter uma casa modelo, ele passa também a ter a possibilidade de alugar uma forma e executar as construções. Então essa pessoa, ela tecnicamente já está mais preparada, até porque o investimento é a partir de 250 mil reais. Isso é para alguém que já está decidido a trabalhar com a construção civil, ou para alguém que realmente acredita que a construção civil vive um grande momento. A gente tem aí 1 trilhão em investimentos através do governo federal. Minha Casa Minha Vida passa para 600 mil reais agora, então a gente já tem o médio padrão enquadrando Minha Casa Minha Vida. As rendas até 13 mil reais hoje contemplam esse projeto social do governo federal, com juros que são acessíveis e com condições de parcela que cabem no bolso do brasileiro, até mesmo para o cara do médio padrão. E aí isso chama a atenção de empreendedores que de repente não é do segmento. Existem empreendedores ou investidores que são pessoas que sabem que o mercado imobiliário é um mercado sólido, e dentro disso ele não quer arriscar, ele não quer começar isso tudo do zero. Ele quer pegar uma estrutura que já tem um caminho, um sistema, um know-how, as entregas, os artistas, as assinaturas, o entendimento com a documentação que é complexa, que é a PCI, PLS, STPO, SCPO, que são documentos complexos que muitas vezes as pessoas falam, mas o meu engenheiro faz. O engenheiro faz, mas faz quando o cliente tem toda a entrada. E quando o cliente não tem toda a entrada? E as informações que você precisa saber, porque as CUBs hoje do Brasil estão desoneradas, elas estão abaixo daquilo que pode ser vendido, e se você não tiver conhecimento, você vai trabalhar dentro de um valor que a conta não fecha. Tem muita gente aí quebrando ou se dando mal, porque não tem esse acervo de informação que é necessário ter para que a construção civil financiada seja algo rentável.
Nós temos também o modelo que é a franquia Master, que aí o empreendedor ele vai conseguir obter as formas para executar as casas de formas. Como funciona? Exato. A franquia Master, além de contar com uma casa modelo, com essa estrutura robusta, ele também tem a possibilidade, lembrando que na franquia Prêmio também ele vai ter essa mesma possibilidade. Ele detém, Bruno, no município. Quando você tem uma franquia, geralmente não se coloca outra franquia naquela região, né? A gente vê, por exemplo, cidades que têm 2, 3 franquias da mesma marca, a Construtorneo não pratica isso. A partir do momento que você tem uma franquia Prêmio numa cidade, essa cidade é tua, você vai poder atender ela e as cidades vizinhas onde não tem franquia. A gente tem um alinhamento que também, assim, de repente tem uma franquia no local, mas o cliente quer comprar com você. Se o franqueado daquela cidade concordar, você pode pagar uma tarifa de R$5.000 hoje por invasão. Então vamos supor, você é um franqueado de Araraquara, eu sou de uma cidade próxima, e aí eu tô com um cliente em Araraquara, eu ligo para você, você concorda que a gente pode vender aí, você concordando a gente paga adiantado 5.000 e faz a venda. Então a gente tem essa causa contratual que os franqueados podem decidir entre si se faz sentido ou não eles fazer esse tipo de negociação. Mas ele é detentor do município, ele vai ter a condição de explorar isso por 48 meses, né, como eu já disse. E na franquia Master eu volto naquele caminho que eu te passei, já é um grande empreendedor que não quer depender de nada, ele já tem sua casa modelo embutida dentro dessa franquia, ele já tem a própria forma para replicar e construir a qualquer momento, loteamentos, então ele tem a possibilidade também de ter a estrutura que é essa forma de alumínio, não depender do aluguel dela, porque a gente está falando num aluguel que tecnicamente, por mais que seja uma economia na casa, mas a gente está falando de um custo operacional aí que se a gente pensar 27.000 por um ano, a gente está falando em 200, quase 300 e poucos mil reais por ano. Então tem muita gente que não, tem gente que já vai querer investir, essa forma já está inclusa. Quando a gente fala, por exemplo, numa franquia de R$1 milhão da Construtora União, a gente está falando num custo operacional que só essa forma custa hoje em média de R$500 mil. A gente está falando da montagem de um escritório com os itens, que é a partir de R$30 mil, que é televisão, coisas que são ligadas à montagem do escritório, por geral, isso vai na COF do franqueado. Sim. E na construção de uma casa modelo. E essa casa modelo, muitas vezes, com esse escopo por todo, em cidades que são grandes, a gente está falando em cidades que têm lotes caríssimos, então a Construtora União precisa fazer todo um contexto, um aparato para poder desenvolver essa casa, onde esse franqueado vai poder trabalhar ali de forma, utilizando a estrutura que é da Construtora União. Essa casa modelo, ela é de posse da Construtora União junto com o escritório. A Construtora União não cobra aluguel desse franqueado pelos 5 anos que ele vai ser nosso franqueado, ele pode depois revalidar, comprar de novo esse direito de execução, ele não vai pagar o mesmo valor que ele está pagando no início, até porque vai descontar os itens que já foram colocados, né? Mas ele tem a possibilidade de já contar com uma forma dentro de uma franquia de R$1 milhão, então a gente está falando em um escritório, vamos imaginar que ele acabou de investir R$1 milhão agora na Construtora União. Sim. 500 mil são designados à execução e construção dessa forma. Depois a gente está falando em comprar um terreno e executar uma casa. Vamos pensar um terreno de 100 mil, mais uma casa que a gente vai gastar mais 100 mil, são 200 mil. Além disso também a gente tem que montar a estrutura de escritório para essa pessoa. Então você imagina que só aí entre custos e montagem de escritório a gente está falando aí de algo próximo tecnicamente de quase R$800 mil. Além disso tem toda uma estrutura de equipe para dar o suporte para que esse franqueado possa inaugurar, né, fazer toda a parte a gente sempre fala que na inauguração da Construtora União, todo o suporte, todos os times e todos os setores vão para lá para criar uma implantação impactante. Essa implantação tem como destino trazer clientes, trazer corretores, trazer imobiliárias para serem parceiras, para mostrar essa casa que foi construída como casa modelo. Então o franqueado Master, ele muitas vezes nem sempre é do segmento, ele não tem a necessidade de ser do segmento, porque a gente está falando de um escopo em que a Construtora União vai dar a forma, isso inibe 85% da mão de obra e do conhecimento em execução, que a Construtora União passa esse conhecimento, a gente ajuda a montar esse time que vai dar todo esse suporte. A implantação, né? A implantação para a contratação do time, a gente participa de todo esse processo.
E ele não precisa ser do segmento porque já tem tudo detalhado, tem o custo operacional, todos os itens que vai na casa são calculados de acordo com a região dele, de acordo com os fornecedores, então a gente já sabe quantos metros de cimento adensado vai ser gasto, quanto vai gastar para executar aquela casa, qual é a margem de lucro que vai ser pensada, né? Toda a parte de custo operacional da empresa também é detalhada e pensada na documentação que é vendida para cada cliente. A gente dissolve isso para que ele possa ter uma margem de lucro não só na execução da casa, mas também pagar os custos com documentação que o cliente compra e paga de imediato. Esse franqueado também muitas vezes tem dúvida se ele precisa construir para deixar pronto, se ele precisa comprar lotes. Gente, geralmente os lotes vão vir, os clientes já vão vir com lotes que eles estão pagando por mês, ou a incorporadora vai ceder o lote para ser recebido pela Caixa, e ele tecnicamente vai precisar somente desse escopo de conhecimento e dessa casa modelo que a gente já cede na franquia Master e na franquia Premium. E a lucratividade mensal de um Master hoje, como funciona? Um Master franqueado hoje pode pegar, por exemplo, uma cidade, aí vamos pensar uma cidade, vou dar um exemplo, tem várias cidades, a gente tem o Mato Grosso do Sul, Goiás, a gente tem o Brasil inteiro, que é muito bom de explorar. Eu gosto muito de explorar cidades que têm regras, né, que são cidades que a gente conta com lotes documentados, precisa estar totalmente documentados, que tem muitos loteamentos. Vou dar um exemplo de uma cidade aqui próximo, que é Araraquara. Araraquara deve ter 250 mil habitantes, você tem a possibilidade ali de montar uma casa modelo em um loteamento. Os loteamentos contam no mínimo com 350, 400 lotes. Imagina a gente fecha uma franquia agora, monta uma franquia Premium em Araraquara, monta uma casa lá modelo. Dentro desse processo da casa modelo, a gente faz um lançamento para que as imobiliárias se cadastrem para uma reunião em um dia. No outro dia, os corretores se cadastram para poder fazer o entendimento e o quanto eles vão ganhar e o cadastramento deles. Exato. Os engenheiros e arquitetos também participam disso, porque os engenheiros e arquitetos muitas vezes podem ser parceiros e indicadores de cliente. Feito isso, que é através de gestão de tráfego, enquanto está ocorrendo, nós estamos montando as mídias sociais, criando o Vem Aí, e preparando a nossa equipe para poder visitar a sede que foi construída, a casa modelo. A partir do momento em que essa casa modelo está construída, o primeiro encontro que a gente tem é com as imobiliárias parceiros, para que a gente possa apresentar para eles um método que a gente já desenvolveu, onde eles vão poder ganhar também vendendo essas casas e criar os feirões. É onde eu digo, por exemplo, que muitas vezes não precisa ser um grande empreendedor, porque ele vai poder, através da casa modelo, contratar grandes empresários ou grandes corretores que já vendem imóveis e que vão sentir-se tentados, né, para poder vender essa casa a partir da casa modelo. Ou seja, o cliente vai ali ver aquela casa modelo, conhecer o trabalho de execução e vai querer replicar vendas nos loteamentos que eles já venderam o lote. Então esse empreendedor tem a faca e o queijo, tem todo o mapa disso já definido, onde ele pode trabalhar com 5 não. O que é isso, Alexandre? Olha, aprovou um crédito, o custo operacional para fazer essa casa aqui é 88 mil, liberou 120. Está dando 32 mil de lucro. Faz sentido? Faz, vamos fazer. Não faz sentido? Vamos parcelar mais 10 mil para o cliente. O sistema completo, uma equipe que aprova crédito, uma equipe jurídica, uma equipe que dá assessoria para as execuções, porque além da locação da forma, tem uma equipe que treina as equipes que vão fazer isso. Essa forma ela é muito prática para poder executar. É uma forma que executa a parte cinza da casa em menos de uma semana, somado com a parte de radier e tudo isso. Lembrando que quando o cliente faz essa compra e a gente executa essa construção, grande parte deles dá um carro ou moto como entrada, mas a Caixa adianta 29% do valor financiado para que você possa começar as execuções de casa. Então a gente tem isso tudo muito bem pensado e organizado para que esse empreendedor, mesmo não sendo do segmento, consiga ter capital para executar, equipe para poder manejar e auxiliar nas execuções de formas para que ele possa, por exemplo, numa franquia Premium, alugar antes mesmo de comprar, e um suporte completo para poder cadastrar corretores, imobiliárias parceiras, engenheiros e arquitetos para que isso funcione. Eu fico muito numa tarefa que eu acho muito legal, que é a tarefa de trabalhar a gestão emocional desse empresário, para que ele possa saber manejar não só os clientes que já conquistou, mas os que ele ainda tem para conquistar, com entregas, assinaturas, depoimentos, visita de obra e a administração financeira, Bruno. E o tempo dessas casas de forma, em quanto tempo fica pronto? A gente está falando de casas aí, em média de 50 metros quadrados, que podem ser construídas no máximo em 45 dias, ou até menos do que isso. Isso vai depender das condições climáticas, mas sempre foi passado para os clientes um prazo de 6 meses para que a gente possa entregar dentro da metade
desse prazo aí. A casa é muito prática, muito rápida. Quem quiser saber mais sobre esses acabamentos ou como funciona esse processo de execução, pode também entrar em contato com as mídias sociais da Construtora União, porque lá a gente tem todo o passo a passo desse processo, Bruno. Perfeito. Então é isso, pessoal. Estamos aqui nessa entrevista com o senhor Alexandre Oliveira, CEO da Construtora União, e também o fundador que está aí aproximadamente há quase 17 anos de história. E convidamos você para se tornar um associado, um franqueado. Fale conosco, estamos à disposição. Construtora União, você sonha e nós realizamos.